primeira vez que eu abro meu celular aqui, abro minha câmera e venho aqui falar sobre qualquer que seja o assunto. Vocês estão vendo aqui o meu rosto falando. Já vim aqui algumas vezes, já falei nos meus stories, mas alguma besteira, alguma coisa rápida. Mas agora eu decidi falar de algo sério, algo importante pra vocês aqui agora. E esse assunto é assim, a única coisa de boa que tem em mim, então eu preciso compartilhar com vocês. Que é a palavra do Senhor. Bom, tem gente que pode estranhar, tem gente que vai falar, tem nada a ver, né? Quem é você pra falar? Você não tem nada que tá falando disso agora. Vai lá, pega, olha isso, olha o que não tá fazendo, mas não tem problema. Quem quiser falar, fala o que tiver de falar. Fala aí, pensa entre vocês, pensa na mente de vocês aí, não vindo aqui me desanimar sobre o que eu tô fazendo, né? Não tem problema. Bom, eu tenho muitas mensagens aqui que eu escrevo, eu tenho muitas coisas que eu escrevo no caderno. Quando eu começo a ler, quando eu começo a escrever, eu escrevo muita coisa. E hoje eu vou compartilhar, o que eu vou compartilhar aqui, a mensagem que eu vou compartilhar, tá em Êxodo 2, começa aqui no nascimento de Moisés, e versículo 3 e 4, mais focado aqui na inspiração, no que o Senhor colocou no meu coração a respeito dessa mensagem, né, o começo do chamado de Moisés. E tem tudo a ver sobre o que eu tô fazendo aqui agora. Então Moisés nasce num contexto em que o povo de Israel já é considerado uma ameaça, o faraó já os vê como uma ameaça porque eles se multiplicaram muito. Então ele dá ordem para que os meninos nascidos sejam mortos. Então Moisés nasce com todo esse contexto, né, que a gente já sabe, a vida dele é poupada. Ele cresce ali junto do seu próprio povo, depois ele vai para o palácio, ele vê como egípcio. Em determinado momento, mas se você não sabe, se você não conhece a história, se você não sabe o contexto, abre em Êxodo 2 e lá vai contar toda a história do nascimento de Moisés, para você acompanhar. Em determinado momento, ele sai para fora do palácio e ele vê que os egípcios estão maltratando, né? Na Bíblia usa a expressão que vê que está maltratando um dos seus irmãos. Então isso mostra que ele tem consciência, né? Ele sabia que ele era hebreu. E ele vê os egípcios ferindo um dos hebreus. E ele olha, vê se não tem ninguém olhando, e ele mata esse homem e esconde esse homem. E aqui fala que, capítulo 2, versículo 13, ele tornou a sair no dia seguinte e viu que 2 homens hebreus contendiam. E então disse ao injusto: por que feres ao teu próximo? O qual disse: quem te posto a ti por maioral juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então Moisés temeu e pensou que certamente foi descoberto o que ele tinha feito, né? Ele temeu e fugiu. E aí a história vai passando. E ele pensa que a vida tá muito calma, muito tranquila, o contexto muda completamente, toda essa história dele de ser criado no meio dos hebreus, toda a história dele de estar lá no palácio, de ter assassinado um homem, tudo isso fica pra trás e ele tá vivendo a vida dele tranquilamente. Casado, com filho, ajudando seu sogro ali a apacentar o rebanho, achando que, né, tá tudo de boa. Só que enquanto ele tava lá vivendo a vida dele tranquilamente, o povo dele tava perecendo. E algo acontece, o povo começa a clamar a Deus. O povo clama ao Senhor. E o Senhor, por ser misericordioso, ouve o povo. E aí ele vive a vida dele tranquilamente, até o dia que o povo começa a se humilhar perante o Senhor, até o dia que o povo começa a clamar. E o Senhor se volta para eles, o Senhor ouve as orações deles, decide que iria começar o plano que ele já tinha desde sempre, né? Para aquele povo, para libertar aquele povo. E nesse começo do chamado de Moisés, a gente pode ver o quanto poderoso e quão paciente Deus precisa ser com a gente. Deus teve que ser com Moisés. Até hoje Deus precisa ser com a gente quando Deus nos tem um chamado. E às vezes a gente não aceita esse chamado de começo. E a gente vai ver aqui na história de Moisés agora. Bom, e aqui no capítulo 3 que começa, né? O Senhor se revelando a Moisés. Ele vem na sarça ardente, Moisés o vê, Moisés chega perto, o Senhor não permite que ele olhe para ele. Ele cobre o rosto. E o Senhor fala com ele. E o Senhor se revela, fala quem ele é. E conta para ele todo o plano, né? Que o povo está sofrendo. E que ele ouviu, e que ele decidiu libertá-los. E aí Deus fala tudo o que quer fazer, né? Eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito e tenho ouvido seu clamor por causa dos seus exatores, porque conhecia suas dores. Portanto, desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra, a uma terra boa e larga, a uma terra que mana leite e mel, a terra do Cananeu, do Eteu, do Amorreu, do Ferezeu, do Eveu e do Jebuseu. E agora, eis que o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também tenho visto a opressão que os egípcios oprimem. Vem agora, pois eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. E após ouvir tudo isso, o coração dele se enche de medo, de dúvida, né? E ele começa já a colocar os seus medos e suas dúvidas diante do Senhor. Mas o Senhor, com paciência, cada dúvida que ele ia falando, o Senhor ia lhe mostrando que o Senhor tinha uma solução. E ele fala. E isso me traz uma reflexão de que às vezes a gente recebe uma palavra, às vezes alguém vem falar algo pra gente, e aí tem aquele negócio, né? Tem que vista de Deus mesmo essa profecia. E a gente tem que ter discernimento, tem que pedir ao Senhor discernimento. Mas às vezes a gente pensa assim, não, porque se for de Deus, meu coração vai ficar tranquilo. Se for de Deus, meu coração vai ficar calmo. Às vezes é de Deus, mas quem tá recebendo é humano. Nós somos seres humanos e a gente tem medo. Se Deus vem e fala que você tem um chamado para fazer isso e isso, e no seu contexto aquilo não se encaixa nada na sua vida, você vai falar, não, será que isso é de Deus mesmo? No nosso coração a gente tem dúvida. Porque a gente não conhece o pensamento do Senhor. O pensamento do Senhor é muito maior do que o nosso. A gente duvida da nossa capacidade. Mas o Senhor tem um plano.
né? Então, às vezes, a gente recebe e a gente se amedronta, assim como Moisés. O próprio Deus veio em torno da sarça ardente, estava falando com ele, e ele colocando dúvida diante do Senhor. Imagine nós. E ele fala com o Senhor, Senhor, mas quem sou eu? Daí até Faraó, né? Ele tá colocando Faraó até, assim, o medo não deixa ele ver quem é que tá falando com ele. Quem é o Deus? Talvez ele não tinha. O medo foi maior, ele não reconheceu até mesmo a grandeza do Senhor diante dele. Ele colocou a figura de Faraó maior do que era o Deus que estava falando com ele ali. Tamanho medo, tamanho a angústia que ele ficou só de pensar em fazer aquilo, né? Só de pensar em realizar aquilo que o Senhor falou com ele. E o Senhor fala com ele, certamente eu serei contigo. E isso te será por sinal de que eu te enviei. Mesmo diante da resposta do Senhor, novamente ele põe outra dúvida, ele põe outro questionamento. E ele fala, Senhor, mas se eu for aos filhos de Israel e lhes disser, o Deus de vossos pais me enviou para vos libertar, eles vão me perguntar quem é este. Eles vão me perguntar qual é o teu nome. E com paciência o Senhor fala para ele, eu sou o que sou. Assim tu dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós. Na sequência, eu vou ler aqui, o Senhor fala assim dirás aos filhos de Israel, o Senhor, Deus de vossos pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome eternamente, e assim se lembrarão de mim de geração em geração. E aí Deus fala para Moisés todo o seu plano, para ele juntar os anciãos de Israel, explicar, né, tudo que Deus colocou ele, tudo que ele iria fazer, e como ele iria fazer subir da aflição do Egito até a terra que emana leite e mel. Fala que se o rei do Egito não deixar, o que o Senhor fará, que Deus será com eles, que eles saíram de lá levando os despojos do Egito. Deus fala tudo, revela todo o plano dele diante de Moisés. E aí, depois de tudo, Moisés responde ao Senhor, mas Senhor, eis que não me crerão, nem ouvirão a minha voz, porque dirão, o Senhor não te apareceu. Agora, nessa fala, além dele colocar as suas dúvidas diante do Senhor, ele já estava colocando as dúvidas que o povo teria, né, diante do Senhor. E essas dúvidas a gente também põe diante do Senhor. O Senhor nos chama, às vezes, né? O Senhor fala, o Senhor coloca, às vezes o Senhor coloca algo no nosso coração, a gente sente de fazer, mas medo, vergonha, a gente pensa, Senhor, mas o que vão falar de mim? O que pensarão? Não vão acreditar que é do Senhor. E aí, novamente, o Senhor com paciência, por ser bom, ele fala, o que é isso na sua mão? Eu vou ler aqui. E ele responde, uma vara. O Senhor fala, lança na terra. Ele lançou, e ela se tornou em cobra. E Moisés fugiu dela. E o Senhor lhe disse, estende a tua mão e pega pela cauda, e novamente se tornará vara em tua mão. E ainda lhe deu mais um sinal, fazendo com que sua mão, ao ser colocada no seu peito, ficasse com lepra. E ao ser colocada e tirada de novo, viu que se tornará como carne novamente, que se tornará como carne novamente. E aí o Senhor fala. E esses foi sinais, né, que o Senhor deu para Moisés realizar quando ele chegar diante do povo, para que o povo creia. E aí o Senhor falou, mas se eles não te derem crédito no primeiro sinal, crerão no segundo sinal. Mas se acontecer deles não crerem nestes dois sinais, nem ouvirem a tua voz, pegue das águas do rio e derrame em terra seca. Então as águas que pegaste do rio se tornarão em sangue sobre a terra seca. Aqui o Senhor já estava dando confiança a Moisés, mostrando para ele os sinais que ele poderia fazer, e sabendo também que, levando em consideração já a incredulidade do povo, porque assim como Moisés tinha dúvida, o povo também teria dúvida, né? A gente tem dúvida, é da nossa natureza humana, a gente duvida mesmo. E o Senhor, muito compreensivo, misericordioso com a gente, ele ainda se revela a nós, ele ainda faz sinais para que a gente creia que é ele verdadeiramente que está falando. E naquela época ele fez, né? O povo estava sofrendo e o Senhor tinha misericórdia por eles. Eles eram seus escolhidos, né? Eles eram seus filhos amados. Então, com o coração inclinado para eles, ele não se importava em dar sinais. E o coração do Senhor se inclina, quem se humilha diante dele, mesmo que Deus tenha nos chamado e por algum motivo a gente tenha se desviado, mas quando a gente se volta a ele, pede, ele nos ouve, né? E ele envia refrigério para nossa alma. Ele teve misericórdia do povo, ele, apesar de tudo, ele manteve a promessa e o seu amor continuou. Ele foi fiel. Muitas vezes o povo não foi fiel, mas o amor dele continuou. E por ele ser Deus, por ele ser fiel, ele cumpre aquilo que ele promete, mesmo que demore, mesmo que a gente atrase as promessas, né? Ele cumpre. E ele teve paciência com Moisés também, né? Moisés ia perguntando, ia questionando, Deus ia falando, mas e isso? Não, vou fazer assim. Mas e aquilo, Senhor? Não se preocupa, eu vou fazer. Mas aqui também a gente começa a ver outro lado do Senhor também. Porque também se a gente só fica colocando desculpinhas diante do Senhor, quando ele nos chama, a gente vê outro lado do Senhor também. Quer dizer, ele é bom, ele é maravilhoso, ele é amor, né? Ele tem misericórdia, tudo de bom, tudo que é de sentimento bom que a gente consegue hoje em dia ter uns com os outros, vem dele. Mas ele também é justiça, ele também é Deus forte, é general de guerra, ele também não aceita pecado, ele também não aceita desobediência. E depois de tudo que ele tinha feito diante de Moisés, tudo que ele tinha acabado de falar diante de Moisés, deu sinais a Moisés, mostrou que o poder dele, Moisés ia conseguir fazer coisa através do poder dele, ele ia transferir seu poder para as mãos dele. Depois de tudo isso,
Moisés coloca outro empecilho diante do Senhor. Não sei se por medo, falta de fé, a gente não sabe o que passou no coração de Moisés. Só pode ter sido medo, né? Um medo muito grande. E aí, ele fala assim pro Senhor. Aí ele fala, Senhor, mas eu não sou eloquente, eu não sei falar, né? Eu sou pesado de boca, pesado de língua, ele fala aqui na palavra. Eu não vou saber falar. E aí o Senhor responde pra ele, Moisés, quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu, Senhor? E aí ele fala com Moisés, vai, pois, agora eu serei a tua boca e te ensinarei o que has de falar. E aí ele fala assim, Moisés novamente responde indaga ao Senhor. Dessa vez não é nenhuma dúvida, dessa vez ele nem faz uma pergunta ao Senhor, não é nem um questionamento. Dessa vez ele recusa, praticamente uma recusa que ele faz ao Senhor. Ele fala, meu Senhor, envia pela mão daquele a quem tu vais enviar. Em outras traduções, mais claramente, ele fala, peço-te que envie outra pessoa. Então ele diz para o Senhor, arruma outra pessoa, né? Ele deve ter pensado, talvez, eu não sou capaz, né? Eu tenho medo. E eu sei que se o Senhor quiser fazer, o Senhor vai fazer mesmo, né? Se tens esse plano, pode realizar. Mas é através de outra pessoa. E assim, a gente vê a grandeza, a gente lê o que ele fez, ele abriu o mar vermelho, ele fez todas as coisas, fez todos os sinais maravilhosos. Mas talvez se a gente fosse só olhar a história dele, sem olhar o começo, olhar no meio para o final, o resultado, a gente pode talvez pensar que ele sempre foi confiante, Deus chamou e ele foi lá e Deus operou através dele, sempre teve confiança. Mas a gente vê que o começo dele não foi assim. E aí eu tinha falado que a gente ia ver Deus de outra forma, e Deus, ele pede paciência com Moisés. Na Bíblia fala que Deus se irou com Moisés. E até a gente se irou com Moisés, pra gente for pensar. Tudo que Deus falou, tudo que Deus fez, tudo que Deus mostrou, e os planos todos diante dele. E eles recusando, e ele botando empecilho, e ele ficando com medo daquilo que Deus tinha com ele, né? E a gente mesmo, a gente que é mãe, a gente que é pai, a gente pode talvez imaginar o sentimento do Senhor, porque às vezes a gente fala, não faz isso, não faz aquilo, esse caminho não é bom, não vai por esse caminho, tô falando pro seu bem, né? Eu já vivi mais do que você, então eu sei que eu tô falando com você, né, filho? Ouve o que eu tô te falando, ouve o conselho do teu pai e da tua mãe, não vai por esse caminho, né? Os meus planos pra você são maiores, são melhores, né? Eu não quero o seu mal, eu quero o seu bem. E quando a gente fala, o filho só desobedece, só questiona, uma hora a gente perde paciência mesmo. Mas a gente não tem as qualidades que o Senhor tem, porque logo depois o Senhor tem misericórdia, né? O Senhor se ira. Mas logo no versículo seguinte, o Senhor tem misericórdia por ele e o Senhor dá a ele uma forma dele ir aos poucos, né? Dele ir se preparando. Então, se o Senhor nos chama, se o Senhor tem um chamado, se o Senhor falou com você, assim como ele falou comigo, que ele tem algo para fazer, assim, o medo ainda vai estar lá, mas o medo não pode ser maior. Ele não pode reinar dentro da gente a ponto da gente negar um chamado do Senhor. E ele falou, ele teve misericórdia com Moisés, ele talvez reconheceu que o que ele estava pedindo a Moisés era algo que pudesse causar medo, então ele teve misericórdia. E ele deu a Moisés uma chance. Falou, tudo bem, então vai, chama seu irmão Arão, que sabe falar melhor. Ele falará com você será por Deus para ele. Você falará, ele falará conforme as suas palavras. Mas Deus não mudou o propósito, Deus não mudou a direção, Deus não mudou os planos dele, porque Moisés teve medo, Deus continuou. Adicionou Arão, mas não tirou Moisés. Então, ele demonstrou misericórdia, ele trouxe Arão para perto de Moisés para talvez dar mais confiança para Moisés. E mostra assim como Deus nos conhece, né? Às vezes a gente está enfraquecido, às vezes a gente teme mesmo, e o Senhor traz pessoas para ajudar a gente, pessoas para nos impulsionar, pessoas para dar mais confiança pra gente, pessoas que vão nos ajudar a chegar onde o Senhor quer que a gente chegue, né? Porque é importante a gente dar valor às pessoas que o Senhor coloca no nosso caminho, né? Mas assim, Deus coloca a pessoa para nos ajudar, mas o propósito é com a gente precisa se colocar na posição que Deus nos chama também. Então, finalizando, essa palavra que o Senhor, por essa palavra que o Senhor colocou no meu coração, eu agradeço a Ele. Porque quanto mais eu busco, quanto mais eu peço, mais Ele tem me dado. E para isso, por isso que a minha vida tem um sentido agora, tem um propósito. É buscar Ele cada vez mais, é estar na presença dEle, é falar dEle, é falar do amor dEle. Não só do amor, porque Deus é amor, mas também é fogo consumidor, não vamos nos esquecer. Mas se Deus tem um propósito, Ele pode sim colocar pessoas para nos ajudar, mas a gente não pode se esconder. Então, se tá com medo, vai com medo mesmo, mas sabendo que Deus é comigo, Deus é contigo, Deus é conosco.